Aqui o Fernando Nakagawa, porque nos nossos jornais, principalmente aqui no CNN Prime Time, a gente sempre traz as notícias sobre os altos juros no Brasil. E o Naka preparou uma série especial para entender o porquê dessas taxas estarem tão elevadas. Naka, então conta pra gente, antes de tudo, muito boa noite, por que, afinal de contas, lembrando que juros são um preço da economia, mais um dos vários preços da economia, só que é um preço muito alto. E a pergunta é, por quê? Há uma série de fatores, Yuri. Boa noite a você, todo mundo que está com a gente no Prime Time. O juro do Brasil atualmente é o segundo maior do planeta em termos reais, quando você desconta a inflação. Isso é um baita problema, um grande problema para a nossa economia, porque desincentiva o consumo, desincentiva o investimento produtivo e acaba gerando uma lentidão na economia. Mas há uma razão por este juro ser tão elevado. No caso brasileiro, a gente tem um problema na inflação. Então, o Banco Central fica de olho na inflação e age no juro. Mas por que o Brasil tem uma inflação grande e pode ser sempre ali um risco à frente? Especialmente por causa das contas públicas. O descontrole das contas públicas por aqui gera uma pressão muito grande. Tem outros problemas e atualmente, em 2024, também tem um cenário externo. Os Estados Unidos estão num processo ali de vai, não vai, com corte de juro. Isso acabou reforçando o tom mais cauteloso do Banco Central por aqui. Essa série tem 5 episódios, tem um monte de gente que está junto comigo nessa jornada. Está absolutamente linda a série. O primeiro episódio a gente conta aí como a origem dos juros e por que a gente tem uma taxa tão elevada aqui, mas nos próximos episódios a gente vai apontar para razões e também para caminhos para a gente tentar resolver esse problema sem esquecer de como isso tudo chega aqui no nosso bolso. Pois é, porque afinal de contas o nome da série é O Nó dos Juros. Então até sexta-feira esse nó vai estar desatado ou pelo menos o caminho para desatar esse nó. Instruções. É isso. Bom, então, sem mais delongas, vamos conferir o primeiro episódio da série Nó dos Juros, como o Fernando Nakagawa falou, pai coruja que é, está linda, você não pode perder, mas vamos a um assunto bastante sério que a gente vai ver a primeira reportagem agora. Quando o assunto é taxa de juros do Brasil, o tema está sempre nas manchetes. Principalmente em uma economia que já se acostumou com tanto sobe e desce. Os juros estão em pauta. Após a decisão do Copom em manter a taxa de juros... A manutenção dos juros altos como estão, como é que isso acalma agentes econômicos? E um corte não pode ser desprezado ou ignorado ou descartado à frente. O juro é o valor que é pago pelo dinheiro e ao longo do tempo. Como assim? Eu explico. Se você toma um dinheiro emprestado, é você quem paga. Agora, se você investir o seu dinheiro, é você quem recebe os juros. E no Brasil, a principal taxa se chama Selic. Ela aumenta ou diminui por uma decisão do Banco Central. A gente mostrou, tem mostrado e vai continuar mostrando que a nossa decisão é técnica. Juro alto esfria a economia e a taxa baixa acelera o crescimento. É muito ciência, mas também é um pouco de arte. Tá? O Banco Central olha todos os dados, olha também qual é a expectativa que os agentes têm para frente. A taxa Selic, como taxa de juros básica do país, meio que funciona como os termos de troca entre o presente e o futuro refletem um país talvez ansioso demais por fazer as coisas agora e não no futuro. Os juros meio que expressa essa ansiedade. Mas que ansiedade é essa? A economia é como uma longa pista de corrida. Aqui também todo mundo quer vencer, mas a vitória aqui significa ter prosperidade. Pode ser a casa dos seus sonhos ou uma aposentadoria tranquila no futuro. Nas empresas, é o sonho de uma nova unidade ou lucro de milhões ou, quem sabe, bilhões. E a corrida é assim mesmo, cheia de barreiras. Para as pessoas físicas, pode ser a baixa qualidade da educação ou a falta de oportunidades. Nas empresas, tem a grande burocracia
e a carga tributária. Mas tem uma barreira que é comum para as pessoas físicas e para as empresas, é a taxa de juro. Tudo bem, é preciso remunerar quem financia os nossos planos e os nossos sonhos, mas o juro no Brasil é muito maior do que o visto em outras pistas por aí. Em 2024, nós temos simplesmente o segundo maior juro real do planeta. No Brasil, os juros altos têm sido um problema há décadas. Em quase 30 anos da Selic, a taxa média está em 13,75% ao ano. Hoje, julho de 2024, a taxa está um pouquinho menor, 10,5% ao ano. O foco é sempre a inflação. O que você tem que prestar atenção, quer dizer, onde o Banco Central dá mais ou menos peso, não é na questão da inflação em si, mas nos mecanismos que estão determinando o comportamento da inflação dentro desse horizonte relevante. Mas a conta que economistas e empresários fazem é a do juro real, que é a taxa Selic menos a inflação. E nessa conta, o Brasil está mal. Só perdemos para a Rússia entre as maiores economias. Na Colômbia, essa taxa não chega a 3%. China e Chile estão abaixo de 1% ao ano. E por que o juro real importa? Quanto maior, menos incentivo as famílias têm para comprar e os empresários para investir. É natural que ninguém gosta de juros altos, por exemplo. Então, existe uma pressão, né, na sociedade, todo mundo sabe, dos empresários e tal, para a redução dos juros. Por exemplo, o Banco Central sabe disso, isso é público, a imprensa comenta isso, as pessoas comentam abertamente. Mas isso não altera muito a convicção do Banco Central, tá? Porque dificilmente assim, alguém vai dizer que gosta de juro alto, por exemplo. Mas por que o juro é tão alto? Especialistas citam pelo menos 3 principais razões. A primeira são as contas públicas. O rombo fiscal no Brasil faz com que a Selic do BC não consiga cair mais. Depois tem a falta de garantias. Os bancos argumentam que é difícil retomar um bem quando há inadimplência. Um carro, por exemplo. Isso é mais risco para o banco, que acaba cobrando mais juros. E a terceira razão são os impostos. A carga tributária é sempre citada como outro motivo dos juros elevados. Eu acho que no curto prazo o Brasil vai continuar sendo, infelizmente, um país de alta taxa de juros. Muito dificilmente a gente torna nos próximos anos a uma taxa de juros de Selic de 4,5%, como foi a de 2019, né? No próximo episódio, você vai entender como o Banco Central decide o patamar dos juros. Nessa história tem muito número, mas também um pouquinho de ponto de vista. A gente fechou, bom, de fato, uma verdade. A matéria está belíssima e é só a primeira dessa série. Segundo aquele prédio belíssimo da sede do Banco Central, o Fernando Nakagawa deu muito plantão lá, já passou vários dias, meses, anos lá, que era a área que você cobria lá em Brasília. Ô, Naka, me chamou muito, várias coisas chamaram a atenção, mas acho que um dos pontos, né, tem uma definição muito boa do Gustavo Franco, que fala ali que os juros refletem uma certa ansiedade do país que quer crescer e não consegue, e a nossa economia com essa série de questões. Mas quando vocês elencaram as 3 causas, me parece que todas elas podem ser enfrentadas pelo governo. E aí, governo, na verdade, não é nem governo só o executivo, é governo como um todo. Também depende do que sai de decisões do legislativo, por exemplo, a reforma tributária que está em discussão, regulamentação, qual vai ser o índice, e do quanto uma série de outras decisões
do âmbito público podem ser tomadas, seja para equilibrar as contas públicas, seja para facilitar este mercado do negócio do crédito, ou seja, para que se emprestar, ficar inadimplente, ser mais fácil cobrar a inadimplência para que as pessoas não achem que possam ficar devendo a rodo. E a questão tributária, mais uma vez, vocês elencaram os 3 pontos. Sim, é perfeito. Eu acho que isso resume tudo, porque a ansiedade que o Gustavo Franco menciona é a mesma ansiedade quando a gente tinha muita inflação. Queriam cortar a inflação de uma hora para outra com tabelamento de preços. Isso é uma tentativa de uma solução imediata para um problema muito complexo. E o que todos os nossos entrevistados da série indicam é que este problema fiscal é um problema muito complexo e que precisa de ser atacado com seriedade e de maneira permanente para que aí, assim, você consiga resolver este problema, que é um dos grandes problemas por trás do juro elevado. Há outros, como, por exemplo, coisas regulatórias. O tema das garantias é um. Então, há uma série... A concorrência melhorou muito. Foi enfrentado recentemente, né? Foi aprovado, né? O governo propôs e foi aprovado pelo Congresso um novo marco de garantias que é justamente para facilitar essa questão, retomada de bens. Exato. E outros assuntos, por exemplo, que já foram piores no passado. A concorrência cresceu muito ao longo da última década. Isso também ajuda a reduzir. Mas a gente, ao longo dos próximos 5 episódios, a gente vai destrinchar todos esses problemas e apontar para soluções de como a gente pode ter um amanhã melhor, sem ansiedade, com juros menores, o que é bom para todo mundo. Agora, eu preciso muito agradecer todo o grande elenco que está por trás dessa história. Kleber Nina, que é o nosso cinégrafo, fez essas imagens absolutamente lindas. Letícia Brito e Pedro Zanata na produção. A gente tem Renato Prado, Daniele Lima e Evelyn Santos na arte. A edição maravilhosa do André Barbosa e a chefia disso tudo de Bruno Chiarone, que pilotou as picapes nessa história. Olha, a próxima que o Naka vai fazer dessa, talvez seja ali em Los Angeles, Califórnia, sabe? Tapete vermelho, quem sabe. Foi bacana e parabéns para todo mundo envolvido para mostrar que é isso. Televisão, jornalismo sério, bem feito, nunca é feito por uma pessoa só, sempre é um trabalho coletivo. Precisa ter um bom capitão, alguém que entende do assunto, como o Fernando Nakagawa, mas precisa ter toda uma equipe junta, trabalhando, todo mundo remando para o mesmo lado. Quem sabe, na hora de enfrentar e desatar o nó dos juros, todo mundo também reme e puxe para o mesmo lado e esse nó, em vez de se emaranhar mais, de fato seja desatado. Tomara. Bom, Naka, amanhã amanhã eu te vejo na tela. O Naka vai trabalhar amanhã o dia inteiro, não vai vir apresentar a série, mas a premiere, né, a estreia tinha que estar aqui em loco. Muito obrigado, parabéns desde já. Só pelo primeiro episódio já valeu, mas ainda tem outros 4 e, claro, você não pode perder aqui no CNN Prime Time.